pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que estejam todos bem aí, juntamente com a família. Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal. Hoje, 17/8/2020, estamos aqui para abordar um novo conteúdo em língua portuguesa, que é o som de S e o som de Z. Quando eu devo escrever S, quando eu devo escrever Z. Mas antes da gente entrar no nosso conteúdo do dia, nós vamos aí estar revisando um outro assunto, né? Outros dois assuntos que eu já dei nas aulas passadas, né? Já passei para vocês. E aí eu quero estar revisando só para reforçar esses dois assuntos aí passados. E aí a gente ingressa no de hoje, que é S e Z, certo? Então, nós vamos ver aqui para conferir, primeiro, quando é, né? Relembrando aí, quando é que eu escrevo M e quando é que eu escrevo N, né? Sabemos que tem aí, né? Os fonemas AM, M, IM, OM e E AN, EN, IN, ON e UN. Então, aqui, no que tem M, eu vou ler EM, IM, OM, que vem a mesma escrita, né, do numeral 1. Aqui eu tenho que N, né, esse fonema já é AN. Então, vai ser an, en, in, on, un. Então, percebam que tem uma diferença. Quando eu falo com M, o lábio superior, né, ele junta com o inferior e fica em, im, um. E na N vai ficar an, en, in, on, un. Então, os lábios não se encontram. Significa que com em, im, o som é bilabial. Já esse aqui, ele é apenas um som nasal, né? E aí, quando é que eu escrevo a palavra com M ou com N? Quando é que eu vou saber? Eu tenho aí o alfabeto, que tem 26 letras, tirando as vogais vai ficar 21 consoantes, né? Porque as vogais só são 5, e vai ficar 21 consoantes. Dessas 21 consoantes que nós temos, eu vou estar tirando aí a letrinha P e a letrinha B. E vai estar muito fácil de eu saber escrever as palavrinhas na hora que eu for escrever com essas duas letrinhas. Quando eu for escrever uma palavrinha que o som de P e B tiver aí depois desse som M, então eu sei que é P ou B. Quando o som for bilabial, né, quando o lábio inferior e o superior se encontrarem para fazer o som, então eu sei que eu vou colocar P e vou colocar B. Exemplo que eu vou colocar aqui para você. Por exemplo, eu colocar a palavrinha tampa. Ó, tampa. Então, o som aqui, ó. Aí, pá. Então, eu sei que é com P. A letrinha que vem depois é P. Então, eu já vou saber que aqui eu vou escrever M. Se eu for colocar aqui a palavrinha, por exemplo, ó, tambor. O som que vem depois é bo, usa a letrinha B. Então, eu já vou ter o sentido aqui da letrinha M. Então, isso significa que na hora que eu for escrever, né, as minhas palavrinhas, eu tenho que estar atento, alerta, o tempo inteiro para as regrinhas que tem aí em língua portuguesa. E eu aprendendo essa regrinha, que M
eu só vou escrever antes do P ou do B. Então, quando tiver palavrinhas com essa grafia, eu não vou errar, certo? Então, esse é o cuidado que devemos ter. Só devemos escrever M antes da letrinha P ou antes da letrinha D. Se for outras consoantes, as outras 19 consoantes, né, que fica aí, então eu vou escrever sempre an, en, in, on, un. Então eu vou escrever com N. Por exemplo, se eu for escrever a palavrinha apresentar, ó, apresentar. Por quê, ó? N. Porque depois do N vem a letrinha T. Não é P e não é B. Então, tem que colocar a letrinha N para que a minha escrita fique correta. Certo, pessoal? Essa é a regrinha básica aí para a gente não esquecer. Outro assunto que eu tenho para revisar aqui com vocês, que é um assuntinho que eu já dei, né? Eu já trabalhei com vocês, que foi oxítona, paroxítona e proparoxítona, né? Eu trabalhei com vocês esse assunto já. Só que tem crianças que acham que só consegue se for fazer, se por um acaso eu falar diretamente acento agudo e acento circunflexo, né? Ele pensa que só consegue se for dessa forma. Então, eu quero revisar aí com vocês, para vocês estarem vendo que não precisa, para trabalhar esse conteúdo, eu falar diretamente os nomes acento agudo e acento circunflexo. Mas, para tirar a dúvida de muitos, a gente vai estar aqui revisando o conteúdo, tá certo? Então, agudo é quando eu uso só esse tracinho, né? Um acento agudo. Circunflexo é aquele que, quando tu era criança, a professora ensinava assim. Aqui é o bilirinho da vovó e aqui o chapeuzinho do vovô, né? Por quê? Porque o acento agudo, ele indica que a palavra vai ter um som aberto. Quando eu uso esse acento aqui, o som da minha palavrinha fica um som aberto. E quais são as letrinhas que eu posso usar o acento agudo? Em todas as vogais, né? Nas consoantes, aqui no Brasil, nós não usamos acento nenhum, certo? Então, nós podemos usar o acento agudo tanto em A, quanto em E, I, O e U, certo? O acento agudo, ele vai em todas as vogais e ele tem o som aberto. O acento circunflexo, eu só posso usar ele em cima da vogal A, a vogal E e na vogal O. Esse aqui não e esse aqui não. Não posso usar em I e nem posso usar em U. E esse acentinho aqui deixa o som da vogal fechado, um som fechado. Se eu colocar o acento circunflexo em cima do A, o acentinho em cima do A vai ficar né? O som vai ficar fechado. Se eu colocar no E, vai ficar E. E se eu colocar no O, vai ficar O, certo? O exemplo que eu posso dar aqui, acabei de falar, avô, né? Avô. O acento em cima do O ficou O. Posso colocar aqui, ó, você, E, certo? Ó, você, E. O som ficou fechado. Se eu usar aqui
o acento agudo, por exemplo, a palavrinha café, fé. O som ficou bem aberto. Você observando a boca, tanto a sua como a de outras pessoas falando. Quando o som é aberto, a nossa boquinha também fica bem aberta, né? O café né? Aquele som aberto. Já quando eu falo avô ou, percebe-se que a boca da gente faz tipo um biquinho, avô, porque o som fica fechado, certo? Então, quando a gente usar os acentos agudo, a gente sabe que é quando a palavra tem o som aberto. Quando usa o circunflexo, fica fechado. Então, quando a gente faz a leitura da palavra, a gente observa se o som está aberto ou fechado. E sempre, na maioria das vezes, quando a gente acentua a palavra, aquela sílaba acentuada, né, que tem a letrinha acentuada, ela vai ficar bem mais forte, o som da palavra, seja aberto ou fechado. Como eu falei aqui, ó, café. E entra naquela questão que eu já falei para vocês, oxítona, paroxítona e proparoxítona, né? Aqui, ó, café. Então, foi a última, ela é uma oxítona. Também expliquei para vocês que toda palavra proparoxítona é acentuada. Seja circunflexo ou agudo, ela é acentuada. Como eu posso dar um exemplo? Lâmpada, né? Lâmpada. Lâmpada. Olha aqui, ó, oxítona, paroxítona, proparoxítona. Ela é uma palavrinha acentuada com circunflexo. Se eu colocar aqui mármore, mármore é acentuado com agudo. Aqui, ré, oxítona, mó, paroxítona e mar, proparoxítona. A minha palavrinha aqui é proparoxítona. Uma acentuada com circunflexo e outra acentuada com agudo, certo? E agora vamos às nossas regrinhas básicas aí de som de S e som de Z. Eu observo que quando eu pronuncio a palavrinha mesa, por exemplo, o som que eu escuto é de Z. Mas a minha pronúncia, ela vai condizer com a minha escrita nessa hora? Não vai, porque o S, ele fica entre duas vogais. E quando o S está entre duas vogais, ele tem som da letrinha Z, certo? Por exemplo, aqui, eu tenho a palavrinha chafariz. Termina com Z, riz, chafariz, né? Eu tenho que observar esses sons. Eu tenho também aqui a palavrinha, deixa-me ver, eu vou colocar aqui Vanessa. Vanessa, inclusive é uma prima de Júlia, se eu não me engano, né? E aí, tem dois S's no meio das duas vogais. Então, isso quer dizer que o S aqui, ele vai ter som de S, porque tem dois S's. Se fosse um só, iria ficar o som de Z, ia ficar Vanessa e não Vanessa, né? E aí, a gente tem que ter esse cuidado aí. Se eu for fazer aqui, influenza. Influenza. Vai ser com Z, porque antes do Z aqui eu tenho uma consoante, né? N, que não é uma vogal
e que não vai dar esse som de S. E é isso, pessoal. A gente tem que prestar bastante atenção na hora da nossa escrita. E aqui eu vou fazer uma relação de palavrinhas aí juntamente com vocês. Palavras que terminam com S e que tem som de Z, que muitas vezes termina com Z e tem som de S, né? E aí a gente tem que ficar antenado na forma da escrita, tá certo? Vamos colocar aqui algumas palavrinhas. Por exemplo, cuscuz, né? Quando eu falo cuscuz, o som que me vem é de S no final, mas o S, ele fica aqui, ó, no meio. No final é Z, né? Como eu mostrei para vocês, já a palavrinha chafariz, né? Acabei de mostrar. Chafariz. Também, o som que a gente escuta é riz, mas chafariz, escreve com Z, né? Aí tem aqui, feroz. Feroz. Também com Z, veloz. Também, né? Termina com Z. Se eu colocar aqui, ó, ônibus. Ônibus. Termina com S. Olha aí a acentuação, ônibus. O som fechado. Se fosse um acento agudo, ia ficar ônibus. E aí, a gente vai vendo essas pequenas regrinhas que vai nos deixando alerta na hora de escrever. Eu posso colocar também japonês. Ó, japonês. Eu fico no som. É S, é Z, japonês. Com S, né? Japonês. Ó o E fechado. Japonês. Se eu colocar outra palavrinha que eu poderia colocar, cruz. Cruz. O som que eu escuto é como se fosse S. Ó, cruz. Mas se escreve com Z. E aí eu posso ver também a possibilidade de palavras no singular e no plural, né? Palavrinhas que no meio se escreve com S e aí o seu plural também vai ser com S. Já tem delas que escreve com Z e no plural vai ser com S, né? E aí, sucessivamente. Por exemplo, eu vou fazer a palavrinha aqui, calabresa. Calabresa. A gente já viu que é e A. São vogais, o S entre vogais tem som de Z, né? Se eu fosse colocar aqui calabresas, também ia ficar a mesma coisa. No plural. Ia ser S também, né? Calabresas. E aí, gente, a gente não tem muito, né? Muita coisa para estar vendo nesse conteúdo de S e de Z, né? É só ficar atento na escrita, tá? Que aí mais para frente, né? Nos anos seguintes, aí vocês vão vendo aí com mais intensidade esse assunto. E aí vocês vão pegando mais o ritmo, certo? Então, pessoal, é isso. Nós terminamos por aqui a nossa aula. Um grande beijo e até a próxima, se assim o nosso Criador nos permitir.